Olá, pessoas! Está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não mora embaixo de uma pedra, esse assunto aqui, ó, deve ter aparecido aí na sua timeline ou você sofreu com isso, que é o uso do Telegram. O uso do Telegram no Brasil, por justiça, por determinação judicial, está bloqueado. Então, você que usa o Telegram assim como eu, não pode, porque simplesmente está bloqueado aqui no Brasil. Não acontece isso só com o Telegram, já aconteceu no WhatsApp lá para 2015. Alguns serviços de streaming, jogos e aplicativos já sofreram, sofrem e sofrerão esse tipo de casualidade, porque cada país tem suas regras. Se você não cumpre as regras de um determinado país, você pode ter seu software, seu aplicativo banido para sempre? Não sei. Mas você já deve ter ouvido aí que algumas pessoas utilizam de VPN, de proxy, para poder conseguir burlar e acessar um aplicativo, um serviço, um jogo, mesmo não podendo. E aí, é seguro você utilizar VPN? Você pode usar VPN? Isso eu vou explicar para você hoje. Primeiro, sem mais delongas, o que seria VPN? Basicamente é uma rede virtual privada. Então, essa rede particular, você consegue utilizar ela mesmo numa rede pública. Um exemplo que não é bem VPN, mas eu utilizava muito antigamente com os amigos, era um programa chamado Hamash. O Hamash ele permitia você jogar algum jogo bem antigo em rede. Mas essa rede não precisaria estar o meu computador na casa do meu amigo. Eu poderia estar aqui no Brasil, meu amigo poderia estar lá na Inglaterra e ainda assim jogaríamos como se tivesse um na casa do outro na mesma rede. Então o VPN, mesmo na internet, numa rede, vamos dizer assim, pública, você consegue criar uma rede particular. Então, já que você estando no Brasil, você estaria ali num protocolo de internet, que é o chamado IP brasileiro, e do nada chega assim e fala: olha, o IP brasileiro não pode acessar o Telegram. Você pode fingir que o seu IP não está mais no Brasil. Você acessa uma rede VPN, ou seja, uma outra rede virtual, só que essa particular, e ela vai dar uma enganada ali nos servidores de acesso à internet para que você possa acessar o Telegram. Isso é legalizado? Isso é seguro? Vamos entender. Tem formas de você utilizar legalmente uma VPN, são exemplos que eu já dei aí. Até alguns governos, algumas empresas grandes se utilizam disso por questão de segurança, mas algumas outras empresas oferecem esse serviço para você acessar e as pessoas vão utilizar, por exemplo, quando um Telegram estiver bloqueado aí. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Vamos fazer o seguinte: eu vou acessar um site aqui, ó. Eu vou acessar o YouTube. Então eu vou aqui no Google, vou acessar o YouTube. Olha que bonito, olha só que beleza. Acessei o YouTube. Então, vamos imaginar que o YouTube tivesse bloqueado na minha máquina. Mas espera aí, o YouTube não está bloqueado na minha máquina. Vamos aprender a bloquear um serviço, um site na sua máquina. Para isso, eu vou num caminho aqui. Se você estiver utilizando o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, eu acho que o Windows 11, esse caminho que vai estar aparecendo aqui, pode dar até um pause aí no vídeo se você quiser pegar esse caminho, ele vai te levar a esse arquivo aqui chamado host. O que esse arquivo host faz? Ele basicamente você pode criar um VPN nele. Olha, para a galera que entende das programações, dos arquivos, para a galera de informática, de hardware, essa explicação que eu estou dando é uma explicação realmente para a galera leiga entender. Então não é a explicação mais especializada. Se você quer aprender mais a fundo, vai para o Wikipédia, vai conversar com o GPT aí. Mas basicamente esse arquivo host, um resumo bem resumido, dá para fazer merda. Quer ver? Ó? Eu vou pegar ele, mas como o Windows bloqueia edições nele, eu já tenho aqui ó, um host no formato de texto. Eu vou abrir esse host em formato de texto e vou colocar um IP. Só que esse IP que eu estou colocando aqui é um IP, vamos dizer assim, a grosso modo, um IP da própria máquina, é um loopback. A máquina vai me levar para ele mesmo. Só que eu vou enganar a máquina. Eu vou falar para a máquina o seguinte: senhor computador, toda vez que eu acessar o YouTube, eu quero que você me leve literalmente para lugar nenhum. E por que isso aqui? Eu vou salvar, eu já salvei esse arquivo. Então esse arquivo agora, aqui dentro nele tem essa informação. Vou tornar esse arquivo um arquivo host.
original do Windows, então ó, ele já está lá como host, e eu vou aqui no Windows e vou trocar esse arquivo. Naturalmente eu não vou fazer caquinha na minha máquina, eu vou pegar esse host do próprio Windows, que tem aí também no seu Windows, e vou fazer um backup dele. E vou trazer aqui agora aquele host que eu criei. Pronto. E foi. Tá lá. Só de curiosidade, eu vou abrir o host de backup aqui, só para você ver o que tem dentro dele. Isso aqui, ó, na programação é comentário. Então aqui, se você dá uma lida nele, ele vai estar te explicando tudo o que pode fazer aqui no arquivo host. Ele dá até um exemplo do IP que eu estava utilizando lá, que ele leva para o próprio host local, que é a sua máquina. Então o que eu fiz basicamente foi fazer com que, quando acessar o YouTube, em vez de acessar a própria máquina, ou seja, quando acessar o YouTube, ele me leva para a própria máquina. Isso vai dar um rolo do cacete. Quer ver, ó, vamos lá. Vou voltar aqui, ó, o YouTube tá aqui. Mas vamos tentar acessar o YouTube de novo? Vamos lá, vamos botar aqui, ó, YouTube. Então eu vou acessar aqui o YouTube. Ó, aparentemente tá indo, aparentemente foi. Mas vamos fazer o seguinte. Tá aberto aqui o navegador. Eu vou fechar aqui e vou abrir novamente o navegador. Tem até um vídeo aqui, ó, que ele já estava aberto aqui, mas eu vou abrir como visitante novamente, ou seja, ele deu uma atualizada. Então vamos aqui, acessar o YouTube e vamos ver se ele deixa. Ih, rapaz, deu ruim aqui, hein? Pera aí, vamos acessar, vamos tentar colocar um endereço diferente. Vou botar aqui, ó, youtube.com.br. Vamos ver se vai. Aparentemente tá... Não carregou não. Será que é porque eu estou utilizando o Google Chrome? Eu vou abrir o Edge, que é o navegador lá que muita gente não gosta de usar, mas já fiz as pazes com ele. Vamos lá, vamos botar aqui, ó, YouTube. E vamos ver se eu consigo acessar o YouTube. Vamos lá. Não estou conseguindo acessar o YouTube. Por quê? Porque eu basicamente dei uma de justiça. Eu cheguei e falei, nessa máquina, quem tentar acessar o YouTube vai ser levado para lugar nenhum. Tecnicamente, um país, quando faz esse tipo de bloqueio VPN, ele faz isso. Ele faz um redirecionamento. Quando você tentar acessar determinado site, determinado aplicativo, você vai ser redirecionado para um outro canto. O VPN, então, ele vem para enganar esse pedido. Então, você já não vai mais acessar o YouTube de uma forma normal. Eu vou ter que acessar ele por intermédio de um VPN, que vai ser um facilitador para mim. Então, vamos lá. Dentre os serviços de VPN que tem esse aqui, ó, que é o Proxy, que ele vai criar um proxy, ele vai criar um, vamos dizer assim, um tunilamento. Ele me leva para o lugar que eu quero, mas não pelo caminho convencional. Eu vou botar aqui o endereço do www.youtube.com e vamos clicar aqui em Go para ver se ele vai. Lembrando, esse site que eu estou utilizando aqui, ele pode não existir mais quando você estiver aí testando, porque esses sites proxy, eles caem muito, caem bastante. Eu vou até mudar aqui para vocês rapidinho a tela. Eu vou botar a tela aqui, ó, mais abaixo, para você ver o endereço que ficou aqui, ó. Você vai ver que aqui em cima ele está me levando para o endereço 104, 149, 167, 110, barra interrogação, underline, CPO, uma pinca de coisa, para aí sim ele conseguir acessar o YouTube. Então, literalmente, o proxy, ele está enganando o, vamos dizer assim, o servidor do Brasil agora, nesse momento, se minha máquina fosse o servidor brasileiro, ele está enganando. Em vez dele estar falando assim para o servidor, olha, o usuário está querendo acessar o YouTube. Não, ele simplesmente chega e fala, olha, o usuário está querendo acessar um site aí, só me dá a autorização. Então, vai direto. Aí você pensa, pô, que legal, então todos os aplicativos, todos os sites que forem negados ao meu país, eu posso então utilizar um proxy para isso. Sim, se fosse tudo às mil maravilhas, sim. Mas tem um problema, meu amigo. Quando você acessa via proxy, via VPN, você está enganando então um servidor. Vamos imaginar o próprio Telegram. Quando você acessa o Telegram, o servidor do Telegram, ele vai te liberar o acesso e vai fazer uma análise. Não vou nem dar o exemplo do Telegram, vou dar o exemplo do Facebook, porque já aconteceu do Facebook ser bloqueado há um tempo atrás, por alguma questão judicial na época, não me recordo, acho que foi 2016, e eu fui acessar via VPN.
foi a maior merda que eu fiz na minha vida. Porque o Facebook, ele tem um sistema de segurança que ele vê de qual país você está acessando. Isso pelo menos lá em 2016. A partir do momento que ele viu que eu tinha feito um acesso pela manhã no Brasil e do nada viu que à noite eu acessei por um VPN que deve ter me redirecionado para um outro país aí, ele pensou, invadir a conta do Giovanni, vou bloquear. E eu tive meu Facebook na época bloqueado. Até desbloquear foi um Deus nos acuda. Então nem sempre o VPN vai ser seguro por conta disso. Fora que o VPN ou o proxy, basicamente os dois serviços eles têm ali um denominador comum, para eles poderem liberar o acesso para um determinado aplicativo, para um determinado site, informações têm que passar por eles. E essas informações serão tratadas de forma segura, como um servidor oficialmente faria? Não dá para saber. Então, esse site que eu vou deixar na descrição para vocês aí, eu não sei se é seguro. Eu utilizo para teste, eu só utilizo assim, por exemplo, para gravar um vídeo mostrando para vocês, para fazer um teste de conexão. Então, eu não sei se seria seguro para você acessar uma rede social na qual você vai colocar uma senha, se você vai acessar um site internacional para poder fazer uma compra colocando dados do seu cartão de crédito, se você vai acessar o Telegram. Eu não confiaria, mas aí cabe a você decidir se seria uma sábia escolha ou não. Seja como for, se a justiça do seu país determinou que um site não mais poderá ser acessado, aí fica a sua escolha se você vai acessar por formas não legalizadas ou não. Mas tome cuidado com os seus dados, porque seus dados eles não têm 6 lados, tem muito mais lados do que isso. E só você vai decidir qual é a melhor forma de usá-los e aonde usá-los. Seja como for, se você gostou desse conteúdo, dá like, compartilha com os amiguinhos aí. Aliás, para você fazer voltar as coisas do jeito que era, no meu caso aqui, ó, é só eu chegar aqui no host e literalmente apagar. Que esse aqui era o host alterado. Vou pegar aqui o host de backup e vou fazer com que ele volte a ser o que era normalmente. Então agora, se eu fechar isso aqui e abrir de novo, teoricamente temos que voltar da forma que estava antes. Vamos lá, vamos acessar aqui, ó. Deixa eu tirar a janela da janela cortada, senão vocês não conseguem ver. Vamos acessar aqui o YouTube para ver se voltou. Vamos lá. Aparentemente ele está carregando normal e foi. Então, ó, já viu aí como é que você pode criar um mini proxy no seu computador? Então, meu conselho, faz um arquivo desse de host para quando você tiver que emprestar o seu computador para aquela pessoa chata que chega falando, fulano, vou usar teu computador rapidinho. Faz um host bloqueando vários sites. É só botar o 127.0.0.1 e o endereço de vários sites padrões. YouTube, Google, Facebook. A pessoa não vai entender o que aconteceu no seu computador e você fala, pô, na hora que tu ia usar o meu computador deu problema, né? Que chato, né? Tava assim o dia inteiro. Aí quando a pessoa for embora, tu volta ao normal. Gostou dessa dica? Pô, like, compartilha e sempre que daí puder assiste um comercialzinho até o final, porque assim o YouTube ele paga alguns centavos de dólar americano na minha cara para eu poder ficar mais rico ou menos pobre. Depende do ponto de vista, depende do VPN do dia. Fica na paz que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!